Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Zé Gomes e estou aqui para dizer algo muito importante a você. Você que, na verdade, já nos acompanha nas redes sociais, na nossa EBD Online, em outros cursos, eu quero convidar você a fazer parte do Instituto Teológico Doxa, fazendo curso de teologia com amplo conhecimento bíblico, teológico, cultural e, acima de tudo, uma vasta bibliografia atualizada para que você possa fazer um curso teológico bem capaz, bem preparado, especialmente para você, com professores abalizados e um currículo grandioso. Então, venha fazer parte desse curso e, se você quer saber mais, clique no link abaixo, se inscreva, espero por você. Deus te abençoe. Muito bem, juventude cristã, que alegria, que prazer, mais uma vez estamos aqui juntos para mais uma lição, não é isso, Daniel? Sim, senhor. Qual é a lição aí hoje? Lição de número 8. 8, né? Número 8. E qual é o tema? A falácia do pragmatismo. A falácia do pragmatismo. Eu quero convidar você, jovem, para não perder essa lição, porque ela é maravilhosa. Nós vamos trabalhar a verdade. O que estão fazendo com a verdade? O que a sociedade hoje diz sobre a verdade? Você sabe o que tem aí nesse mundo pós-moderno em relação à verdade? Nós já tratamos sobre relativismo, né? Já tratamos humanismo, ideologia de gênero. E hoje nós vamos falar sobre essa questão do pragmatismo. O que isso ensina? Qual é a vantagem da igreja estudar esses assuntos? Então, nós vamos iniciar orando a Deus. Daniel. Senhor, meu Deus, Senhor, meu Pai, muito obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por nós. Muito obrigado por esta semana, por estarmos aqui nesta sexta-feira, juntos aprendendo com o nosso pastor Osiel sobre as Sagradas Escrituras. Por favor, Deus, ilumina-nos através da Tua palavra, do Teu conhecimento. Por favor, meu Deus, tira toda a distração, leva cativa a nossa mente e o nosso coração ao Teu altar. No nome santo e poderoso de Jesus, abençoa-nos, guarda-nos. Amém. Muito bem, qual é o tema, Daniel? A falácia do pragmatismo, texto principal. Antes, rejeitamos as coisas que, por vergonha, se ocultam, não andando com astúcia, nem falsidade, nem falsificando a palavra de Deus. 2 Coríntios 4, 2. Resumo da lição. A verdade não deve ser medida pela utilidade imediata ou pelos resultados visíveis, mas pela fidelidade à palavra de Deus e ao Evangelho de Cristo. Porque, preste bem atenção, a primeira coisa que nós devemos levar em consideração, baseado nessa afirmação do autor da lição, é que o pragmatismo, ele não diz assim, o que a Bíblia diz sobre isto? Não. A pergunta deles é, isto funciona? Se funciona, é o que tem utilidade. Não importa se é verdadeiro ou se não é. O que importa é se presta ou não. Se presta ou não, se funciona. Então, esse tipo de ensino, ele entra sorrateiramente, silenciosamente, minando. Ele vem minar, ele vem atingir, ele vem atacar as verdades da palavra de Deus. Porque a igreja, ela não tem que medir a verdade. A igreja tem que pregar a verdade. Vamos ver a Isaías, capítulo 8, verso 20. Olha o que diz a Bíblia. Nós temos que ser, cada um de nós, sermos fiéis à doutrina bíblica. Nós temos que praticar a verdade e sermos fiéis à verdade. Olha o que diz a Bíblia. Respondam à lei e aos mandamentos. Se eles não falarem conforme esta palavra, vocês jamais verão a luz. Ou seja, não pode ver a luz, não pode conhecer a verdade, não pode chegar à verdade quem não prega a verdade. É isso que o próprio profeta Isaías está dizendo, a lei e o testemunho. Se eles não falarem segundo esta palavra, jamais chegarão à verdade. Então, o pragmatismo, ele não está em busca da verdade, ele está em busca daquilo que funciona. Da facilidade. Da facilidade. Então, isso parece não ser muita coisa, mas traz um impacto grandemente para o lado espiritual. Então, a igreja, ela não foi chamada para buscar resultados aparentes. Isso funciona, isso dá certo. Não. A igreja, ela foi chamada para pregar a verdade. Nós gostamos de resultados imediatistas, nós gostamos de resultados de imediato. Mas nós não fomos chamados para isso. Nós fomos chamados para pregar o quê? O Evangelho. O Evangelho.
Então, vamos observar isso. E há uma coisa interessante quando a gente olha para 2 Timóteo 4, 3, 4. Veja aí, Daniel. Paulo disse que nos últimos dias as pessoas não suportariam a verdade. Tem gente aí que me odeia na internet. Mas eu não estou preocupado com isso, porque eu não fui chamado para te agradar. Eu não fui chamado para enaltecer pessoas. Eu não fui chamado para amaciar teu ego. Eu fui chamado para dizer a verdade. Doa quem doer. Doa quem doer. Por isso que às vezes eu posso estar no culto, eu posso estar no congresso, eu posso estar num evento. O meu objetivo é falar a verdade, porque sem a verdade não vem a luz. Sem a verdade não vem a salvação. Olha o que diz a palavra. Preguem a palavra, estejam preparados a tempo e a fora de tempo, repreenda, corrija, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos, juntarão mestres para si mesmos, segundo os seus próprios desejos. O que nós temos hoje? Nós temos hoje algumas igrejas, alguns líderes e nós temos alguns públicos que eles gostam de ouvir aquilo que alegra o seu coração, aquilo que satisfaz a sua vontade. É a religião, na verdade, governada pelo gosto humano. Mas veja que o apóstolo São Paulo, ele está dizendo que o que deve estar em prioridade aqui é a verdade divina, e não o meu querer, não o meu gosto, não a minha vontade. Então tem pessoas que vão para a igreja porque, eu gosto daquele pregador, eu gosto daquela ideia, eu gosto daquele negócio. Não, você tem que gostar da verdade. João 8,32, conhecereis? A verdade. E a verdade o quê? Vos libertará. Veja que a verdade liberta, a verdade clareia, a verdade é luz, a verdade é Cristo. João 14,6 ele disse como? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando você olha para o pragmatismo religioso, o que o pragmatismo religioso faz? Ele transforma a verdade em utilidade. Não, é útil, funciona, pronto. Ele transforma a santidade em popularidade. Hoje é mais fácil e é mais importante ter popularidade do que ter o quê? Santidade. Mas a Bíblia diz, sem santidade, não verás o Senhor. Ninguém verá o Senhor. O pragmatismo religioso, ele transforma a pregação em coaching, em técnica motivacional. Funciona quem sabe lidar mais, quem sabe emocionar mais, quem sabe falar mais alto, mais bonito. O pastor não vai em busca de qualidade de crentes, mas de resultados. E a igreja, ela não passa mais a ser o corpo de Cristo, ela passa a ser uma empresa. E Cristo em momento algum falou que nenhum dos seus filhos, nem a igreja, seria bem sucedida nesse mundo. João 16:33 ele diz como? No mundo tereis aflições. Jesus nunca disse que a igreja teria uma vida bem sucedida segundo o padrão de Hollywood, segundo o padrão dos grandes jogadores, de maneira nenhuma. Então é isso que essa lição ela quer falar para nós. Pastor Ziel, antes de entrarmos no texto, mas o que é o pragmatismo? O pragmatismo, gente, nada mais é do que uma corrente filosófica que ensina que a verdade ela deve ser medida pelos seus resultados práticos. O que é verdade, então, para o pragmatismo? É verdade aquilo que funciona. É verdade aquilo que dá resultado. Então, se o caboclo tem mau caráter, tem uma má postura, não é verdadeiro, mas ele tem vida bem sucedida, então para o pragmatismo é o quê? Sucesso. Não, o cara é esperto. O cara tem sucesso. Pronto. Então veja que hoje essa questão do verdadeiro é aquilo que produz efeitos consideráveis. Não, isso é útil, é eficiente, é vantajoso. O cara é esperto, rapaz. O cara é inteligente. É malandro. É malandro, mas ele se dá bem na vida. É isso que é importante, né? Então, na filosofia clássica do pragmatismo, a verdade, ela deixa de ser absoluta. A verdade, ela deixa de ser imutável. A verdade, ela é aquilo que funciona. Ou seja, aqui dentro dessa visão, ela é vista como aquilo que é funcional. Se funcionou, deu certo, aí eu pergunto, tem como a verdade bíblica andar alinhada com o pragmatismo? Não. E a Bíblia diz em João 17:17, santifica-os na palavra. Na verdade, a tua palavra é o quê? A verdade. Então, a partir do século XIX, surge essa ideia do pragmatismo lá nos Estados Unidos. E isso dentro de um contexto filosófico alinhado ao cientificismo, ao empirismo e também ao utilitarismo.
essas correntes, elas deram força, elas se engajaram para dar mais substância ao pragmatismo. E aí nós temos Charles Sanders Peirce, que é o fundador do pragmatismo. Em 1878 ele escreveu um ensaio sobre isso, né? Então, William James, ele popularizou a ideia de modo mundial, a ideia do pragmatismo. Para ele, uma crença é verdadeira se funciona na experiência humana. Aí você tem John Dewey. O que o John Dewey vai fazer com o pragmatismo? Vai fortalecer na educação, vai fortalecer na política e na sociedade. E esse pensamento dele influenciou a mentalidade moderna da ideia do utilitarismo. Mas só que antes nós temos pessoas que influenciaram eles. Quem? Francis Bacon, David Hume, John Stuart Mill. Então, todos eles trataram isso. Pastor Ziel, como o pragmatismo entrou na igreja? Por que a gente está tratando desse assunto? O liberalismo teológico funcionou para trazer o pragmatismo. O evangelicalismo modernizado trouxe. O marketing religioso trouxe o pragmatismo. A teologia do crescimento baseada em número trouxe o pragmatismo. A substituição da pregação expositiva por técnicas psicológicas trouxe o pragmatismo para dentro da igreja. Hoje é o seguinte: se lota a igreja, Deus está presente. Se tem muita emoção, muito pulo, ali foi espiritualidade. Ou seja, a espiritualidade foi substituída pelo emocionalismo. Se a igreja cresce financeiramente, então Deus veio a ela. Mas se vocês observarem, a Bíblia mostra que nem sempre resultados numéricos são aprovação divina. Jesus afirmou isso claramente em Mateus 7, 22 e 23. Muitos vão dizer: Senhor, no teu nome profetizamos, no teu nome fizemos milagre. O que Jesus vai dizer para eles? Afaste-se de mim, não os conheço. Eu não conheço vocês. Mas e os números? E os grandes pregadores das cruzadas? E os grandes avivalistas? Só que a gente mediu o padrão de santidade pelos números. Quantidade. Mediu pelo marketing. Então isso aqui é muito sério. Pastor, e por que os cristãos precisam estudar esse tema? Porque o pragmatismo, ele altera a verdade das Escrituras. Por quê, pastor? Porque se eles dizem que é verdade aquilo que funciona e não aquilo que transforma, então o que acontece? A reforma protestante, ela dava ênfase à sola Escritura. Agora o pragmatismo não. O que vale é o que funciona, é o que atrai, é o que dá resultado. O que vale é aquilo que coloca o homem no centro. E Paulo diz em 2 Coríntios 13, verso 8, ele diz: nada podemos contra a verdade, senão a verdade. E por que o pragmatismo, pastor Zé, produz falsos avivamentos? Porque, veja bem, nem todo movimento emocional vem do Espírito. E nem toda aceitação populacional é de fato comprovando que você é homem de Deus. Jeremias foi rejeitado, ninguém quis saber de Jeremias. Isaías foi rejeitado. Quem deu crédito à nossa pregação? Hoje tem pessoas que dizem assim: o fulano é um homem de Deus, ele chegou lá, foi um estrondo. Arrebentou com a boca do balão. Mas existem homens de Deus que não fizeram grandes evoluções, como Abraão. Abraão não ganhou ninguém, Sodoma e Gomorra. Está lá em Gênesis 18, né? Jeremias não ganhou ninguém. O Isaías não ganhou ninguém. João Batista não conseguiu ninguém. Ou às vezes fizeram até ações que a gente pensa: rapaz, não vale de nada. Eu lembrei agora da história do Billy Graham e seu amigo. Quando eles eram adolescentes, eles estavam fazendo uma pregação, e um diácono viu os dois adolescentes ali e convidou para que eles entrassem ali para assistir. E nessa pregação eles aceitaram a Cristo, e anos depois eles foram usados. Mas e o nome desse diácono? Quem que lembra? Quem sabe? Quem sabe? Ninguém sabe. E aí veja aí, Jeremias 6,14, olha o que a Bíblia diz. De Jeremias? Isso. O profeta Jeremias, ele está mostrando nesse texto bíblico que às vezes experiências religiosas, elas podem acontecer, mas sem a verdadeira transformação. Só uma cura superficial. Olha aí. 6,14. Eles tratam da ferida do meu povo como se não fosse grave. Paz, paz, dizem, quando não há paz alguma. Ou seja, o pragmatismo, ele quer saber do resultado. Ele não quer saber se tem arrependimento, se tem quebrantamento, se tem santidade, se tem verdade. Pastor Zé, mas por que ele enfraquece a doutrina? Porque nós temos doutrinas
que a Bíblia deixa claro na sua verdade que elas são horríveis. Por exemplo, a doutrina do pecado, a doutrina do juízo, da santidade, da disciplina, da separação do mundo. Então, tudo isso aqui passa a ser visto pelo filtro popular do pragmatismo como não sendo verdade absoluta. É muito forte, são temas muito fortes. Verdade. Então, veja bem, por que o pragmatismo produz consumidores e não discípulos? A igreja, ela deve formar servos, só que hoje a igreja tem clientes. Entendeu? É como ele está numa churrascaria. Tem que saber qual é o pregador que gosta, tem que saber qual é o cardápio de manhã que vai ser servido na escola dominical. Gostos e sabores. Tem que saber se vai ter pastel, se vai ter salgado. Tem que saber se vai ter um coquetel depois do culto. A igreja está cheia de clientes, não de discípulos. A igreja ela está cheia, sabe de quê? De pessoas, mas não de servos. E Jesus não chamou ninguém para ser cliente. Jesus não chamou ninguém para conforto. Jesus não chamou ninguém para fama. Lucas 9:23, ele chamou para morrer. Cada um tome a sua cruz. Pronto. Negue-se a si mesmo e venha após mim. Quais são os males do pragmatismo na igreja? Relativização da verdade. A verdade passa a depender da aceitação pública. Humanização do culto. O culto deixa de ser centrado em Deus e torna-se centrado nas emoções humanas. Superficialidade espiritual. A profundidade bíblica, ela é substituída por mensagens motivacionais. A idolatria dos resultados, eu quero números. Hoje, se um pregador vai para uma festa, ele prega, ninguém se converte. Esse pregador não orou. É fraco. Não jejuou. Não orou, não jejuou. E o Abraão? E o Jonas, que vai pregar desviado e Deus salva? Irmão, a obra é de Deus. O efeito é pela palavra, é Ele quem dá os resultados. Não é isso? Sim. Mas hoje, nós estamos vivendo a filosofia da igreja é pragmática. Se o irmão cantar e ninguém dá um estouro lá atrás, né? Se não fizer isso, não é? Senão o culto não prestou. Não foi louvorzado por Deus. Louvor. Não, gente. Às vezes a pessoa está cantando ali, ele pode até não manifestar, mas a letra falou nele. Depois ele se arrepende, confessa os pecados. Deus fala no coração. Fala no coração. O pragmatismo dentro da igreja trouxe a mercantilização da fé. As igrejas começam a operar como igreja. Hoje tem igreja que tem meta, tem igreja que tem performance, tem igreja que tem marketing agressivo, técnica de retenção. A pregação ela se tornou corrupta. Por quê? Porque o pregador hoje ele passa a adaptar a mensagem para agradar quem? O público dele. É a Deus que ele está? Não. Não, ele quer agradar o público. O cliente dele. É o cliente dele. Tem os irmãos, tem aqueles irmãos que já fica aqui no pé. Eu quero ver se o pregador, que hora que ele vai estourar. Eu quero ver que hora que o champanhe vai torar. Pei! Pronto. Ele não quer Bíblia, ele não quer santidade, ele não quer aprender, ele não quer ser discípulo. Jesus não disse, faça discípulo pulando, faça discípulo correndo. Ele disse, faça discípulo como? Ensinando. E Paulo disse que não procurava agradar os homens, está lá em Gálatas 1:10, mas sim a Cristo. Então, vamos lá, o texto bíblico, depois a gente volta aqui. 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 a 17. Isso. Diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exalta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Então nós temos aí aproximadamente 4 versículos, é isso? Isso. 4 versículos. Vamos fazer a exegese desses versículos. Primeiramente, a segunda carta de Paulo, ela é chamada de a carta mais pessoal de Paulo. Nela, Paulo está acabado, Paulo está arrasado. Nessa carta, o apóstolo São Paulo, ele revela o seu lado humano. Ele revela um pastor humano, um pastor que está mesmo atingido emocionalmente. Porque, primeiro, o apóstolo São Paulo estava sendo atacado pelos falsos líderes. Ele tinha que se defender. A segunda coisa, tinha um problema daquele irmão que ele teve que tratar, que atingiu ele grandiosamente. Quando você lê o capítulo 2, você vê isso. Então você vê que ele está aflito e ele está pressionado por toda essa situação. E ele aqui abre o seu coração.
ele defende seu ministério, ele contra os falsos, contra os acusadores, ele mostra. Mas se vocês observarem, aqui mesmo, machucado, ferido, desgastado, pressionado, ele sabe agradecer a Deus. Como é que começa aí? Vamos lá, olha aí. Mas graças a Deus... Pronto, primeira coisa, Paulo manifesta a graça. Ele mostra aqui que mesmo marcado com um ministério pesado, mas ele sabe ser grato a Deus. Ele não reclama da situação, ele não culpa ninguém, ele não culpa o ambiente, porque ele estava cheio da graça. E mesmo a gente enfrentando crise, mas Paulo enxergava que Deus estava no controle de tudo. É isso que ele estava dizendo. Ele estava no controle de tudo. Então, quando ele começa, ele estava dizendo que a graça de Deus era necessária. Ele faz uma doxologia, porque essa graça o fazia triunfar. Então, a primeira coisa, vamos para o texto. Paulo tem problema, tem crise, faz defesa, ele está arrasado emocionalmente, mas pelo lado espiritual, ele está dando graças a Deus. E aí ele diz que essa graça é que lhe faz triunfar. Olha o que ele diz, vamos lá. Que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exalta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Triunfar, triambeo, essa expressão triambeo no grego é um verbo que na verdade era usado dentro do contexto romano daquele general que vencia a guerra e trazia os presos e fazia o desfile pelas ruas das cidades ali, e aí mostrava em um cortejo, em uma conquista militar, que ele se tornou poderoso. Ali era o triunfo romano. Aquele general voltava vitorioso e ele fazia aquela procissão, os soldados marchavam, tinha queima de incensos pelas ruas, os prisioneiros eram conduzidos e o povo celebrava a vitória. E Paulo está aqui mostrando que ele estava arrasado humanamente, emocionalmente, mas ele estava dizendo: eu sou um vencedor, eu estou cheio da graça, a graça me faz triunfar, porque ele faz parte do exército de Cristo. Cristo é o seu general e Cristo é o grande vencedor. E quem era que levava Paulo de triunfo em triunfo? Cristo. Então, Paulo, ele está se considerando aqui um prisioneiro de Cristo. E Cristo é quem faz o desfile da vitória. Rapaz, é coisa linda, né? E Paulo participava dessa vitória. Ele é conduzido como um prisioneiro de Cristo, né? Então, veja que Paulo aqui ele está mostrando essa ideia. Você tem duas conotações. Primeiro, Cristo venceu. Paulo participa da vitória. Paulo pertence ao Senhor. Então, Paulo, ele diz, é esse Cristo que nos faz triunfar. Então, Paulo entendia que o ministério não era promoção. O ministério era submissão ao triunfo de Cristo. Paulo não se achava um herói da procissão, de maneira nenhuma. Paulo não estava ali no triunfo querendo aplauso, querendo cadeira. Ele estava se rendendo a Cristo. Aí ele entendia que era através de Cristo, olha aí, leia aí agora. Que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Então veja bem, por meio de Cristo ele exalava o bom cheiro, ou seja, o conhecimento de Cristo, a presença de Cristo era exaltada através da vida de Paulo, ele pregando, ele ensinando. Então o crente que tem essa fragrância espiritual, ele espalha o conhecimento de Deus, e esse conhecimento salva. 1 Coríntios 2,4, o qual deseja que todos sejam salvos e venham ao pleno conhecimento. Então, o conhecimento é que esse cheiro de Cristo é exalado através do crente, é o conhecimento, é a verdade do Evangelho que se espalha. Então, Paulo faz isso. Olha o verso 15. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Paulo está usando aqui uma linguagem velhotestamentária, falando do sacrifício, aroma agradável ao Senhor. Paulo estava dizendo, eu me torno agradável para Deus por causa do cheiro de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Depois você pode ler aí na sua casa, Levítico 9, Êxodo 29, 18. Cristo é o sacrifício perfeito. Quem se torna cheiroso para Deus não é você, é Cristo. Agora, em nós está exalado o perfume de quem? De Cristo. De Cristo Jesus. Ou seja, os servos de Deus, nós carregamos o perfume de Cristo. Você carrega esse perfume? Talvez tu só carrega o Boticário, qual é mais? Avon. Avon.
Os da Jequiti. Da Jequiti, ou sabonete, mas não carrega nada de Cristo, né? Carrega o cheiro da minâncora. Mas aqui Paulo está dizendo, eu carrego o bom cheiro de Cristo, o perfume de Cristo, não é isso? Então, o que o mundo deve ver em nossas palavras, nas nossas atitudes, nos nossos gestos, em nossa santidade, na nossa conduta? Deve ver o bom, deve sentir o bom cheiro de Cristo. Agora ele diz que nos que se salvam, vamos lá, olha aí. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Veja bem, a palavra de Deus em nós, ela leva o conhecimento para o pecador, mas também leva à condenação, porque ele rejeita a verdade do Evangelho. Olha o 16. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Então, Paulo está dizendo que naquele desfile, você tinha duas coisas. Quando o general romano entrava no cortejo triunfal, ele vinha com a vitória. Tinha celebração, tinha incenso, e todos que estavam lá na vitória iam cantar. Mas tinha os que eram para a morte. Quem eram para a morte? Os prisioneiros. Os prisioneiros. Então, ali naquele cortejo tinha dois momentos. Tinha um momento da vida, da celebração, do cheiro, do incenso, mas tinha também o quê? Da morte. Aquele mesmo cheiro de incenso que era agradável para o vitorioso era o sinal da derrota. Da derrota. Porque quem estava lá prisioneiro, que eles estavam entrando como o troféu deles, sim, eles sabiam que ia fazer o quê? Morrer. Iam morrer. Então, para os vencedores, bênção. Para os vencedores, paz. Agora, para os prisioneiros, era morte, era derrota. Então, o mesmo aroma produzia dois tipos. Pronto. Qual eram os dois efeitos? Vida e morte. Pronto, vida e morte. E por isso que Paulo está dizendo cheiro de vida e cheiro de quê? Morte. Para quem aceita o Evangelho? Vida. E para quem rejeita o Evangelho? Morte. Pronto, então a verdade, ela expõe os dois lados. Expõe a vida e expõe o pecado, não é isso? O Evangelho produz vida, produz regeneração, produz transformação. Mas quem rejeita o Evangelho? Morte. Morte, não é isso? Então pronto. Vamos lá, prossiga aí com a leitura. 17. Ao contrário, de muitos não negociamos a palavra de Deus visando algum lucro. Antes, em Cristo falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus. Kapeleo é a palavra grega, se vocês observarem no original, kapeleo, essa expressão aqui, ela era usada para comerciantes desonestos, que adulteravam os produtos para obter o quê? Ganho. É aquela pessoa que ela quer vender leite na cidade, mas ela para ter mais leite, o que ela faz? Bota um pouquinho de água. É aquela pessoa que quer fazer o vinho, mas para ter mais vinho, bota o quê? Um pouquinho de água. Um pouquinho de água. É aquele vendedor que ele compra uma camisa que não é marca e ele bota o quê nela? Uma marquinha ali. Uma marca de nome. Tudo isso é corromper. Então, Paulo diz que muitos também fazem isso com a palavra. Por isso nós estamos ligando isso aqui com o pragmatismo. Tem gente que não quer a verdade do Evangelho, mas ele mascara a verdade. Porque é mais prático. Porque pronto, tem mais utilidade, tem mais aceitação. Muita gente não vai gostar de mim, muita gente não quer me convidar para ir pregar na sua igreja. Por quê? Porque eu não vou te alegrar só com emocionalismo. Eu não vou levar uma camisa que tem... Não tem aquelas camisas que tem um jacarezinho aqui? É Lacoste. Pronto, aí o que acontece? Mas ali tem a original, não tem? Tem. Eu fui numa cidade, não vou citar o nome a respeito dessa cidade. Quando cheguei lá tinha a mesma marca. Aí uma pessoa disse para mim, pastor, essa daqui é de segunda categoria, mas eles usam o mesmo jacarezinho só para dizer que é da mesma marca. Ou seja, é adulterar. Mas aí a pessoa está usando e a pessoa inocente diz o quê? Eu estou usando o original. Original. Pronto. Só que o vendedor chega aqui no Brasil com essa marca, ele sabe que ela é falsa, mas ele quer o quê? Sair da vantagem. Vantagem, ele quer lucro. Então o pragmatismo, ele quer resultado imediato, ele quer lucro, ele quer vantagem. Ele não quer saber se tu vai se salvar ou não. Ele tendo lucro, tem pregador que não quer saber se tu tem santidade, se tu vai para o inferno. Ele não está nem aí. Ele só quer saber que você se alegrou com a palavra dele, que você está lá no up, que você se levantou, mas não se transformou. Então eu prefiro que você fique sentado e não diga nem glória a Deus. Mas se você disser, ai, eu fui transformado, é sinal de que a palavra entrou. Então eles pregam para ter lucro, manipulam a mensagem, corrompem a verdade. Hoje o comércio religioso é grande hoje. Hoje o evangelho também está misturado. Eles pegam o evangelho e botam um pouquinho de água, pegam o evangelho e botam um pouquinho de vinho. Estão diluindo. Quando eu procuro adaptar a mensagem ao gosto humano, eu já estou adulterando o evangelho. Evangelho sem arrependimento, evangelho sem cruz, evangelho sem santidade. Pronto. Agora Paulo diz aí, antes, olha o que ele diz.
Antes, não negociamos a palavra de Deus, visando algum lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Ele está Deus. dizendo, eu estou expondo essa palavra assim como o sol clareia ao meio-dia. Eu estou pregando essa verdade como uma luz ilumina na noite. Ele está dizendo, eu não tenho máscaras, eu não estou manipulando, eu não estou com interesses ocultos, eu estou na presença de Deus. Aqui Paulo está mostrando que ele tinha uma consciência ministerial séria. Um homem de Deus é comprometido com a palavra, ele não é comprometido com quem grita, com quem pula ou com quem corre. O homem de Deus quer ver santidade. O homem de Deus fala para agradar a Deus e não para agradar o público. O homem de Deus prega para a glória de Deus e não para a glória humana. O verdadeiro ministro tem que colocar isso. Primeiro, ele tem que entender que quem deve ter a supremacia é quem? Cristo. Ele deve entender que o testemunho é espiritual para a igreja. Ele tem que dar ênfase ao evangelho. Ele tem que levar o ministério com seriedade. Ele não pode adulterar a palavra de Deus. Ok? Então, observe bem uma coisa que eu falei aqui sobre essa questão do pragmatismo. Pastor Oziel, mas e aí, como é que a igreja ela deve combater isso? Como é que a igreja deve? Primeiro, voltando à palavra de Deus. Quer combater o pragmatismo? Pregue sempre a verdade. Foi isso que nós lemos aqui 4:2 de 2 Timóteo, não é isso? Restaure a teologia bíblica. Porque sem uma doutrina sólida, sem a verdade, nós vamos cair nos modismos, nos emocionalismos, só no oba-oba, pega aqui, dá lá, toma, eu estou sentindo. Terceiro, valorize a fidelidade acima dos resultados. Eu não tenho que trabalhar buscando resultados. Porque Paulo diz, eu plantei, Apolo regou, mas quem é que dá o crescimento? Cristo. Então, eu tenho que, parece que é 3:5, 3:6 ou 9, lê aí rapidinho, 1 Coríntios. Então, eu tenho que valorizar a fidelidade acima dos resultados. 3:6, 1 Coríntios. 3:6. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus quem fez crescer. Então, eu tenho que buscar a fidelidade à palavra e não as aparências do sucesso. Se vocês observarem, Noé pregou décadas sem multidões. Jeremias foi rejeitado. Isaías, os profetas sofreram perseguição. Cristo foi abandonado até pelos discípulos. Mas lá em João 6, do 63 em diante, ele diz, vocês é quem sabe. Se vocês quiserem ir, vão. Pode ir. Pronto. Então, nós temos que fazer isso em nome do Senhor Jesus. Eu coloquei aqui teólogos que combatem o pragmatismo, ó, que combateram grandemente, John MacArthur, David Well, nós temos aqui a W. Tozer, Francis Schaeffer, os Guinness, Mark Lloyd Jones. Agora, livros que favorecem o pragmatismo, Rick Warren, lamentavelmente, né? Bill Hughes, Robert Schuller, eles trazem uma mensagem que favorece o pragmatismo. Daniel vai ler o resumo. Apontamentos da lição. A falácia do pragmatismo. O que é o pragmatismo? Quando a verdade é substituída pela verdade. A essência está em avaliar o valor da verdade, não pela fidelidade à realidade objetiva, mas pela sua utilidade prática. Ou seja, algo é considerado verdadeiro quando funciona, quando é útil, quando produz resultados desejáveis, independentemente de estar ou não em conformidade com os padrões externos estabelecidos por Deus. Quem é o pai do pragmatismo? Charles Sanders Peirce. Para ele, a verdade não seria uma realidade fixa, revelada por Deus, ou acessível pela razão pura, mas um ideal normativo em constante aperfeiçoamento. Ele entendia que a verdade se manifestava por meio de atos e das ações que eles produzem. Quem foi William James? Ele popularizou o pragmatismo, dizendo que a verdade é aquilo que funciona na vida, é aquilo que é útil para o indivíduo. Qual é o problema dessa visão? Nega qualquer noção de verdade absoluta revelada, nega a palavra de Deus. João 17:17. A aplicação do pragmatismo na cultura contemporânea, ela está presente em vários ambientes, inclusive no religioso. A Bíblia refutando o pragmatismo. O cristão sempre obedece à verdade e não aos homens. Gálatas 1:1. A igreja frente ao pragmatismo. Reafirma a verdade, dizendo que ela não é relativa, subjetiva ou mutável,
mas que é absoluta, imutável e revelada em Cristo. João 14,6, João 8,32, Mateus 7,14. Fundamentos do pragmatismo. Valoriza o que produz resultados visíveis, rápidos e mensuráveis. No contexto eclesiástico, prioriza crescimento numérico, visibilidade nas redes sociais, satisfação imediata do público e uma fé superficial. O foco está mais no que dá certo e não no que é fiel. As pregações buscam agradar os ouvidos, 2 Timóteo 4,3. O foco muda da glória de Deus para o bem-estar do homem. Perspectiva bíblica. A mensagem do Evangelho não busca resultados rápidos segundo os padrões humanos. 1 Coríntios 1,18. A real mensagem do Evangelho começa com a morte de Cristo, 1 Coríntios 1,27. Seu maior símbolo é a cruz. Envolve um Evangelho que confronta o pecado, exigindo arrependimento e salvação pela graça. Não busca conforto. João 6,67. Como os profetas do Antigo Testamento agiam? Buscavam fidelidade, entregavam a mensagem com verdade, eram fiéis à palavra de Deus e não buscavam aplausos dos homens. Os frutos do Evangelho: transformação verdadeira da vida, crescimento de caráter em Cristo, maturidade espiritual com frutos do Espírito. Lucas 8:11-15. Implicações para a igreja. O mal de uma igreja orientada pelo pragmatismo oferece soluções rápidas, mas superficiais. Não tem vida espiritual verdadeira. Vive mais de campanhas de sucesso, prosperidade e milagres, sem levar em conta a satisfação, o arrependimento e o compromisso com Deus. Sem levar em conta a santificação, o arrependimento e o compromisso com Deus. Igreja que vive de métodos e slogans. Os crentes têm vidas desordenadas, não têm frutos verdadeiros e vivem de promessas. A missão da igreja: formar discípulos e não consumidores espirituais. Ter ensino sólido para edificar a igreja e não viver de performance espiritual. Qual o prejuízo de se adotar métodos de marketing? A igreja assume uma gestão mais empresarial e sociológica, perde sua identidade profética e a pregação se torna impessoal, dependendo de recursos visuais e slogans. A verdadeira fé não repousa na sabedoria dos homens, mas no poder de Deus. 1 Coríntios 2,5. Requer perseverança na verdade e não sucesso perante os homens. Requer fidelidade a Deus em meio a qualquer circunstância. Apocalipse 2,10. Por último, os frutos de um ministério só serão plenamente reconhecidos na eternidade. Somos chamados a confiar no Senhor e a viver em fidelidade. O papel da igreja é ser sal e luz, ainda que ande contra a corrente atual. Que Deus abençoe a todos. Glória a Deus, Daniel. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, muito obrigado, Senhor, por esta palavra maravilhosa, Senhor Deus. Nem sempre, Senhor, a palavra que Tu tens vai ser agradável aos nossos ouvidos, mas é o que precisamos ouvir. Senhor meu Deus, por favor, ministra no nosso coração, que não venhamos ser levados por ventos de doutrinas, mas sim pela Tua palavra, pelo Teu Espírito. Guarda-nos, livra-nos de todo perigo, de todo mal, todos que nos acompanham nesta live, em nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, que todos digam amém. Deus abençoe. Olá, queridos irmãos e amigos, a paz do Senhor. Eu sou o pastor Zé Gomes e estou aqui para dizer algo muito importante a você. Você que na verdade já nos acompanha nas redes sociais, na nossa EBD online, em outros cursos, eu quero convidar você a fazer parte do Instituto Teológico Doxa, fazendo o curso de teologia com amplo conhecimento bíblico, teológico, cultural e, acima de tudo, uma vasta bibliografia atualizada para que você possa fazer um curso teológico bem capaz, bem preparado, especialmente para você, com professores abalizados e um currículo grandioso. Então, venha fazer parte desse curso e, se você quer saber mais, clique no link abaixo, se inscreva, espero por você. Deus te abençoe.